Bem-vindo ao Arquivo Sombrio. Hoje você vai conhecer casos reais, registros assustadores e mistérios que continuam intrigando milhares de pessoas. Então fique atento, porque a verdade pode estar escondida nos detalhes. O próximo registro envolve um homem chamado Jay, que estava tranquilamente em casa quando percebeu algo incomum em uma boneca colocada sobre uma prateleira. O objeto parecia completamente móvel, mas havia algo naquela boneca que já vinha chamando sua atenção há algum tempo. Intrigado, Jay decidiu se aproximar para observar melhor e acabou registrando algo que o deixou profundamente perturbado. Segundo o próprio Jay, aquela boneca havia sido comprada em um brechó. Curiosamente, outras 2 bonecas da mesma marca estavam expostas no estabelecimento, mas aquela em particular estava afastada das demais, como se alguém tivesse feito questão de deixá-la separada. Na época, ele não imaginou que esse detalhe pudesse ter alguma importância. Depois do acontecimento, porém, Jay começou a pensar que talvez existisse uma razão para aquela boneca estar isolada. Uma das possibilidades que passou por sua cabeça era que os responsáveis pelo brechó soubessem de alguma história envolvendo o brinquedo e preferissem mantê-lo distante dos outros objetos. I think I can see it on here. Hold on. Now it's stopped. Oh, wait, there it is. See if she moves. There it is. A câmera permanece apontada para o ambiente, enquanto a boneca aparece sobre a prateleira. Não existe ninguém tocando nela. Aparentemente, nada ao redor parece indicar que alguma pessoa esteja manipulando o objeto. Por alguns instantes, absolutamente nada acontece. A boneca permanece parada, exatamente como estaria em qualquer outro momento. Mas então surge o detalhe que fez essa gravação chamar tanta atenção. Lentamente, a cabeça da boneca começa a mudar de posição, girando na direção da câmera. O movimento é gradual e bastante visível, criando a impressão de que o brinquedo estaria reagindo justamente à presença de quem estava filmando. Jay afirmou que sentiu um arrepio ao perceber o movimento acontecendo diante de seus olhos. Para ele, aquele momento era diferente de todos os outros episódios que dizia ter presenciado, porque agora existia uma gravação mostrando a boneca aparentemente se movendo sem qualquer contato humano. Apesar do susto, Jay também ficou impressionado por finalmente conseguir registrar aquilo que vinha relatando havia bastante tempo. Durante meses, ele dizia perceber mudanças na posição da boneca, mas nunca havia conseguido apresentar uma gravação tão clara. Em 20 de maio de 2023, algumas enfermeiras decidiram entrar em uma área do hospital que, segundo os próprios funcionários, era evitada sempre que possível. O local era conhecido como antiga emergência e permanecia abandonado há algum tempo. O andar carregava uma história bastante pesada. Muitos pacientes haviam morrido naquele setor ao longo dos anos, incluindo diversas crianças. Com o tempo, começaram a surgir relatos de acontecimentos estranhos e alguns funcionários passaram a acreditar que aquele lugar poderia estar assombrado. Durante uma noite de trabalho, um grupo de enfermeiras resolveu visitar o andar por curiosidade. A intenção, inicialmente, parecia ser apenas explorar o local e registrar algumas imagens, mas elas não imaginavam que aquela simples brincadeira acabaria se transformando em uma experiência assustadora. You guys, Haunted ER? What about it? We're gonna go. No. Haunted ER, Haunted ER. I'm really good too. Oh my god, my head is huge. Stop. Chloe, so I Just can't close even... to the camera. Huh? I was just close to the camera. Yeah, you're right. We got a chance for the Haunted ER. Oh god. Feels like... I'm not excited about this. I didn't even get to finish eating my sandwich. It feels like we're getting on a... You nervous? Why are you nervous? Because it's haunted. Are you nervous? Yes. You see anything? Anybody in there? Oh. Oh, it's a doll. Whoa. Yeah, it's just a little doll. They want us training. Oh, it's a train doll. Put it here. It's still weird though. It's weird. Nah, look
so weird. Oh, it's freaky. Go, let's go. Upstairs. It's way upstairs. Yeah, it's upstairs. Sorry, I thought you were about. I felt you were about. It's just freaky. You guys wave in the camera or in the reflection. They like see me? God, I feel like I'm gonna see. Oh, that's the same room. Oh. God, stop. Oh. What? Why are you looking? Oh. The lights are on. That's Go weird. in. Oh. Go in. I wanna go in. No, go in. Go in. Go in. Figure out why the lights are on. I don't like Who that. cares I why the don't like lights are that. on? Do They it. look like evil eyes. You guys gonna come in with me? Yeah, I'm of not course going we're by gonna go in with you. Thanks. Ooh, this feels weird. Was that you? Yeah. This room feels weird. Ooh. Oh! The curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. It moved. No, It it moved. It didn't. moved. Yes, it did. Why would a It did. curtain move? How did you not see that? Oh, okay. Até que um dos profissionais decide ir mais fundo em uma das salas. E é nesse momento que a situação finalmente deixa de parecer apenas uma exploração de um prédio abandonado. Enquanto o enfermeiro verifica o interior da sala, uma cortina hospitalar começa a se movimentar aparentemente sozinha. O detalhe mais perturbador é que, naquele momento, não havia ninguém próximo o suficiente para explicar imediatamente aquele movimento. O enfermeiro percebe o que aconteceu e reage em completo pânico. Sem perder tempo tentando descobrir a origem daquele movimento, ele simplesmente abandona a sala e corre para longe. No início, algumas das outras enfermeiras parecem não acreditar completamente no que ele acabou de contar. Porém, poucos segundos depois, um objeto próximo acaba caindo de maneira inesperada. A outra enfermeira, que também estava registrando a exploração, consegue capturar o acontecimento de um segundo ângulo. Isso torna o episódio ainda mais intrigante, porque agora existe uma segunda gravação mostrando o que aconteceu. Depois de analisar o ocorrido, os profissionais começam a levantar uma possibilidade assustadora. Para alguns deles, aquilo poderia estar relacionado ao espírito de uma criança que teria morrido justamente naquela área do hospital. Em 11 de março de 2023, uma gravação bastante incomum começou a circular na internet. As imagens teriam sido registradas dentro dos corredores de um hotel cuja localização nunca foi revelada. O vídeo chegou ao público através de uma pessoa que encontrou a gravação e decidiu compartilhá-la, mas sem informar quem havia feito o registro originalmente. Nas imagens, uma mulher aparece caminhando sozinha por um dos corredores do estabelecimento. Uma planta caindo repentinamente. Não existe nenhuma pessoa visível ao lado dela, e o movimento parece acontecer de forma inesperada, como se alguma força tivesse provocado a queda. Mas a planta não é o único detalhe que chama atenção. Pouco depois, os cabelos da mulher parecem se mover para frente de maneira bastante repentina, dando a impressão de que uma corrente de ar passou diretamente por ela naquele instante. A reação da mulher é imediata. Ela percebe que alguma coisa aconteceu e fica claramente assustada.
Sem tentar descobrir o que provocou aquele movimento, ela decide deixar o corredor rapidamente, enquanto as câmeras continuam registrando o ambiente vazio. Antes mesmo de a planta atingir o chão, existe uma região do corredor que parece apresentar uma movimentação incomum. Quando a imagem é desacelerada, algumas pessoas afirmam conseguir perceber uma espécie de sombra surgindo por alguns instantes. O possível vulto aparece rapidamente e desaparece quase no mesmo instante. Não é possível identificar claramente uma pessoa, animal ou qualquer outro objeto que pudesse explicar sua presença. E justamente por durar tão pouco tempo, o detalhe acabou gerando ainda mais discussões. Alguns espectadores acreditam que essa sombra poderia estar relacionada à queda da planta e ao movimento dos cabelos da mulher. À tarde da noite, quando um grupo de amigas decidiu voltar até a escola que frequentava. A princípio, a ideia parecia apenas uma aventura para testar a própria coragem, mas havia um detalhe que tornava aquela visita diferente. Entre os estudantes circulava um antigo rumor de que a escola escondia algo assustador. Segundo a história contada pelos alunos, existia uma enfermaria localizada em uma área mais afastada do prédio. Diziam que, se alguém batesse na porta daquele lugar, alguma coisa misteriosa responderia do outro lado. Ninguém sabia explicar exatamente o que seria, mas o boato havia sobrevivido por tempo suficiente para despertar a curiosidade das garotas. Sem saber se aquilo era apenas uma lenda criada pelos próprios estudantes ou se existia alguma verdade escondida por trás da história, uma garota chamada Deb e suas amigas resolveram descobrir por conta própria. Durante a noite, elas foram até os fundos da escola levando uma câmera para registrar tudo. Quando finalmente chegaram diante da enfermaria, o corredor estava completamente silencioso. Não havia alunos, professores ou funcionários por perto. A porta permanecia fechada, e aquele silêncio fez com que o simples ato de bater nela parecesse muito mais assustador do que elas imaginavam. Mesmo hesitando, elas decidiram seguir com o plano. Go. Just knock on it. Knock. No, go. Knock harder. Let them know. Let them... A reação foi tão intensa que elas simplesmente correram. O que quer que tivesse acontecido atrás daquela porta foi suficiente para fazer todas abandonarem o local sem sequer tentar investigar mais de perto. Então, em meio à correria, um grito extremamente assustador pode ser ouvido. O som surge de maneira repentina e faz com que as garotas acelerem ainda mais, completamente aterrorizadas. Nenhuma delas parecia saber de onde aquela voz havia vindo. Depois de assistirem à gravação, algumas pessoas tentaram analisar o áudio para descobrir a origem do grito. O detalhe mais intrigante é que muitos acreditaram que o som parecia realmente vir de dentro da escola, justamente da direção em que ficava a enfermaria. Se essa interpretação estiver correta, então a pergunta se torna ainda mais perturbadora. Quem poderia estar lá dentro naquela hora? As garotas afirmaram que não havia ninguém por perto quando chegaram ao local, e isso tornou o episódio ainda mais difícil de explicar. O próximo registro foi feito por um segurança durante a noite de 30 de outubro de 2012. A qualidade das imagens está longe de ser perfeita, mas existe um detalhe nessa gravação que continua chamando a atenção. O próprio funcionário que registrou o acontecimento ficou profundamente perturbado depois de perceber o que as câmeras haviam capturado. O shopping onde ele trabalhava já carregava uma reputação bastante estranha entre os funcionários. Segundo relatos, alguns pontos do complexo eram conhecidos por acontecimentos incomuns, mas nenhum lugar parecia causar tanto desconforto quanto o estacionamento. Ao longo dos anos, diferentes pessoas afirmaram ter presenciado ou registrado situações estranhas naquela área. Por esse motivo, o estacionamento passou a ser evitado por alguns funcionários durante a madrugada, principalmente quando não havia praticamente ninguém circulando pelo local. Até mesmo alguns seguranças diziam não gostar de fazer rondas naquela região durante a noite. Eles relatavam ter ouvido sons inexplicáveis ou percebido movimentos que não conseguiam identificar. Ainda assim, naquela noite, um dos funcionários precisou verificar uma ocorrência registrada pelo sistema de vigilância. As câmeras de segurança haviam detectado movimento no estacionamento. O problema era que, ao observar as imagens, o local parecia completamente vazio. Não havia veículo circulando, nenhuma pessoa caminhando e nenhuma atividade aparente que justificasse o alerta.
Gerardo, fíjate detrás tuyo. Perilla. Mae, usted está copiando el monitor, mae. Dígame algo. ¿Salió algo ahí? Correcto. Aquí salió algo raro. Mae. Y véngase mejor. Todo el día. Enquanto segurança percorre o estacionamento, o sistema continua registrando o movimento. Isso significa que alguma coisa ainda estava sendo detectada pelas câmeras, mesmo sem que o funcionário conseguisse identificar qualquer presença ao redor. O homem continua procurando a origem do alerta, sem saber exatamente para onde deveria olhar. A situação já era estranha, mas o que aparece nas imagens alguns instantes depois transforma aquela ocorrência em algo muito mais perturbador. Por alguns segundos, a gravação mostra apenas o estacionamento e o segurança caminhando pelo local. A área permanece aparentemente vazia, enquanto o sistema de vigilância continua registrando uma presença que ninguém consegue encontrar. O funcionário segue em frente sem perceber que existe algo atrás dele. A câmera permanece apontada para a área, registrando cada movimento enquanto o homem continua sua busca. A cena parece completamente normal à primeira vista. Mas quando a gravação é observada com atenção, é possível perceber uma movimentação surgindo na região atrás do segurança. O mais estranho é que o segurança não demonstra ter percebido absolutamente nada. O sensor da câmera continua registrando o movimento, exatamente como acontecia antes da chegada do funcionário. A distância entre os dois parece diminuir rapidamente. Mas antes que o segurança consiga se virar para descobrir o que estava atrás dele, a figura simplesmente desaparece. O próximo registro aconteceu quando uma família decidiu conhecer melhor a casa para a qual havia acabado de se mudar. Um dos integrantes, chamado Maro, estava acompanhado de seus familiares durante um passeio pelo interior da residência. Como eles ainda não tinham conseguido explorar todos os cômodos desde a mudança, resolveram levar uma câmera para registrar aquele momento e descobrir cada parte do novo lar. A ideia era simples: caminhar pela casa, conhecer os ambientes e registrar aquele que deveria ser um momento especial para a família. Nada indicava que existiria qualquer motivo para preocupação. Okay. Let me just take this off. No, I can't take this off. Elitas, I can't take it off. I think it's stuck. Ricky's face. This is stuck. Oh, he's up the camera. Where is it? We could throw What? a movie in this house, man. I know, we can. That's the attic. They're acting there. You wanna go in there? Let's scream, let's That's the attic? Wait, you wanna go in there? I want to see what's... De repente, um som semelhante ao grito de uma criança pode ser ouvido dentro da casa. O barulho é tão inesperado que a família reage imediatamente. Não havia nenhuma criança naquele imóvel naquele momento, e isso transforma um simples ruído em algo extremamente perturbador. Ao perceberem o que acabaram de ouvir, os integrantes da família correm para fora da residência. A reação deixa claro que eles não interpretaram aquilo como um ruído comum. O próximo registro foi feito por um homem chamado Troy, que vivia tranquilamente com sua família e 3 cachorros. A casa onde eles moravam não parecia ter nada de especial, principalmente não era uma construção antiga. Ela havia sido construída apenas alguns anos antes, fazendo Troy acreditar que não existia nenhuma razão para suspeitar que aquele lugar pudesse guardar alguma história natural. Mas a idade da casa não impediu que acontecimentos estranhos começassem a ser percebidos. Antes da gravação, a família já havia presenciado algumas situações difíceis de explicar. Objetos apareciam fora do lugar, coisas chegavam a cair sem motivo aparente e, em determinadas ocasiões, luzes pareciam ligar e desligar sozinhas. Ainda assim, nada do que havia acontecido anteriormente preparou Troy para o episódio que seria registrado naquela manhã.
Em determinado instante, algo começa a acontecer dentro do ambiente. O registro não mostra claramente uma pessoa provocando aquilo, e a ausência de alguém próximo torna difícil apontar uma causa imediata para o fenômeno. A gravação continua por mais alguns segundos, mantendo o ambiente praticamente intacto. Não há uma explicação evidente para o que foi registrado, e a própria falta de informações torna o episódio ainda mais intrigante. Quando as imagens são analisadas posteriormente, fica claro por que o vídeo chamou tanta atenção. A cena parece mostrar algo acontecendo sem uma causa visível, deixando a família e as pessoas que assistiram à gravação tentando descobrir o que realmente provocou aquilo. O último registro desta sequência pertence a uma mulher chamada Isabel, que afirma ter encontrado uma possível evidência de algo que não consegue explicar. Segundo ela, a imagem não foi registrada por ela mesma, mas por seu chefe durante uma visita a um restaurante localizado em Nova Orleans. O que parecia ser apenas uma fotografia comum acabou revelando um detalhe extremamente perturbador. De acordo com Isabel, o restaurante possuía uma enorme adega, onde estavam armazenadas centenas de garrafas de vinho. Algumas delas seriam extremamente antigas e poderiam alcançar valores muito altos. O local, portanto, já chamava atenção pela quantidade de objetos históricos guardados em seu interior. Certo dia, o chefe de Isabel decidiu conhecer a adega pessoalmente. Ele recebeu uma espécie de tour pelo local e aproveitou a oportunidade para tirar algumas fotografias. Naquele momento, tudo parecia completamente normal e não havia qualquer motivo para imaginar que uma das imagens registraria algo incomum. Durante a visita, o proprietário do restaurante acompanhava o homem pela adega. Eles percorriam os corredores entre as garrafas enquanto conversavam e observavam o espaço. O chefe de Isabel registrava alguns desses momentos com sua câmera, aparentemente sem perceber nada estranho. Em determinado momento, ele decidiu tirar mais algumas fotos antes de deixar o local. So this is the first picture that he showed me from the wine cellar. You can see this guy who is on his laptop at auction doing whatever. And here is the next picture that he took. So we all see that. That is a full body apparition. It looks like a woman in this like black Victorian dress. And when I was showed this, I genuinely had full body chills. This is insane. I have never seen anything like this, and I need to not be alone in seeing this, because holy shit. O registro representava algo muito mais difícil de ignorar do que uma simples falha da câmera. Segundo Isabel, uma figura semelhante a uma aparição pode ser observada claramente na fotografia. O que torna tudo ainda mais estranho é o fato de, segundo o relato, apenas 2 pessoas estarem dentro da adega quando a imagem foi capturada. Isso levanta uma pergunta inevitável: de onde surgiu aquela terceira figura? E existe outro detalhe que chama ainda mais atenção. As roupas aparentes da pessoa na fotografia parecem pertencer a outra época, lembrando vestimentas antigas de aproximadamente 2 séculos atrás. A aparência da figura é bastante incomum, e o fato de ninguém se lembrar de ter visto outra pessoa no local tornou a fotografia ainda mais perturbadora. Para o chefe de Isabel, a possibilidade de ter registrado algo inexplicável começou a parecer cada vez mais real. Se você gostou desta compilação de mistérios e acontecimentos inexplicáveis, deixe seu like, inscreva-se no Arquivo Sombrio e compartilhe sua teoria nos comentários.
Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela final, porque o próximo caso pode ser ainda mais assustador. E não se esqueça de conferir o card recomendado aqui no canto da tela. Até o próximo mergulho nos arquivos mais sombrios da internet.